Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu repórter saúde, para mais uma live. Eu gosto muito de fazer a live com o Dr. Ben Schmidt, porque além dele conseguir esclarecer com uma perfeita didática, né, ele transforma a linguagem da medicina numa linguagem mais simples, ele sempre levanta a nossa autoestima, ele sempre levanta a nossa moral, mesmo estando em momentos difíceis. Quer seja aí momentos políticos ou momentos difíceis que um familiar nosso esteja com problema. O nosso tema de hoje é um tema amplo, mas mesmo ele sendo amplo, nós temos que entender as nuances, os detalhes dessa patologia. Nós vamos falar de fraqueza muscular. Hoje é comum, em qualquer conversa que você tenha com um familiar, rapaz, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu não tenho forças para nada, né? Eu tenho fraqueza muscular. Será que é tudo a mesma coisa? Será que é tudo origem da cabeça? Ou será que realmente o seu músculo, a sua fibra muscular está desgastada, está doente, está debilitada? E eu sei que o que você mais quer é enfrentar essa vida. E enfrentar essa vida com disposição. Então, para falarmos sobre fraqueza muscular, quais são os tipos e como eu posso me recuperar, porque às vezes você deve estar aí, eu não consigo andar direito, às vezes eu até preciso de uma cadeira de rodas, preciso às vezes até de um andador. Será que esse é o teu futuro? Não, esse não é o teu futuro. O bom dessa medicina, essa medicina moderna, essa medicina integrativa, essa medicina inteligente, que nós temos bons profissionais, ou melhor, excelentes profissionais que podem nos ajudar a resolver esses problemas. E ter a sua independência é fator crucial para qualquer ser humano. Ninguém quer ser levado ao banheiro, quer seja pela sua mãe, ou pelo seu esposo, ou pelo seu pai, ou pelo seu filho, né? As pessoas querem ter independência. Eu imagino que a pior coisa que possa acontecer para um ser humano é ele ir definhando dia após dia. Isso acaba com a pessoa, acaba com a autoestima. Então, se você tem um parente que está com esse tipo de problema, divida essa live com ele, compartilhe essa live com ele e vamos saber o que a medicina moderna, o que o Dr. Benny Schmidt pode trazer de informações. Dr. Benny, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. É comum, Dr. Benny, as pessoas chegarem até a sua clínica, até o seu consultório, eu sei que a sua clínica é uma das referências da América do Sul, se queixando de fraqueza muscular. E o que é uma fraqueza muscular? Boa tarde, Fernando Betete. Boa tarde a toda a sua equipe. De novo juntos, Fernando. É um prazer e é um dia muito especial. E o futuro, essas pessoas, nós vamos ensinar como ninguém vai viver dessa coisa horrível, né? Que Betete, que de maneira a gente tem que nascer, viver e morrer com dignidade, com saúde, para aproveitar a vida, né, que Deus nos deu. Mas eu vou deixar o moderno que o Fernando pediu para a gente, telespectadores, falando do dia de hoje, meu Deus do céu. Hoje é um dia extraordinário. Eu queria tirar a visa do Brasil, porque eu acabei de fazer um vídeo chamando a todos os meus amigos para amanhã, um dia muito especial do nosso país. Os problemas, Fernando, na nossa vida, todos os problemas, eles existem justamente para brilhantar a nossa vida. É muito difícil as pessoas entenderem isso. Mas como, Beni, pelo amor de Deus, como é que o problema pode abrilhantar a minha vida? Oh, querido, você já imaginou uma vida mais monótona, uma vida que tudo dê certo, que você não precise fazer nada, que tudo venha de graça para você? Pois é, na luta, quanto mais você luta, quanto mais os obstáculos, você ultrapassar, mais bela fica a nossa vida. Então, hoje, em especial, Fernando, todos vocês aí da equipe do Fernando, viu? Vamos vestir a camisa do Brasil, que o Brasil ultrapasse todos os problemas que ele está vivendo e vamos ser hexacampeão.
Porque uma coisa eu tenho certeza que eu posso dizer para vocês: ninguém vai tirar esse hexacampeonato da gente. Tá animado, hein? Aquilo que os jogadores conseguirem é nosso, é do nosso país. E eu, Fernando Betete, posso falar tranquilamente para os seus telespectadores, por já ter vivido em outros países há alguns anos. Eu não conheço, Fernando, não existe, olha, eu não consigo ser mais sincero do que eu vou ser para você. Eu amo o Brasil. Eu não conheço nenhum lugar no mundo dos que eu vivi, nos Estados Unidos e na Europa, melhor do que acordar no meu Brasil. É bárbaro viajar. Quando eu vou viajar, eu fico muito feliz. Mas vou dizer uma coisa para vocês. O que eu amo mesmo é, depois de uma boa viagem, é voltar para o meu Brasil, voltar para a minha cidade de São Paulo, voltar para todos meus familiares, porque o Brasil, se vocês soubessem, por exemplo, eu vou dar um exemplo, por exemplo, que a gente tem que sentir muito, muito dó, né, do que estão passando, por exemplo, as pessoas que nascem, que vivem na Ucrânia, por exemplo, nesse momento. Né? Já é uma vergonha. Eu acho isso uma vergonha. É uma vergonha para o ser humano. No século XXI, ocorrer uma guerra nesse nível. Isso é uma vergonha. Tudo que nós evoluímos nesses últimos 2000 anos, por tudo que nós passamos, isso é vergonhoso. Esses políticos são vergonhosos que são responsáveis por uma guerra desse tamanho. Tá certo? Então, por aí, vocês já podem perceber que, às vezes, tem políticos muito piores que os nossos, né? Às vezes, para ver quem está reclamando de tudo, não importa de qualquer político, existe gente que consegue ser pior ainda, né? O Brasil ainda é um país de paz, graças a Deus, de alegria, onde as pessoas se divertem. E hoje, amanhã, às 4 da tarde, o Brasil inteiro vai estar parado. Muitos com a camisa verde e amarela. Não vai ser para votar, vai ser para ser hexacampeão. Então, quero dar uma mensagem a todos os seus seguidores, telespectadores. Viva o Brasil! Vamos ganhar essa Copa. Nós temos um baita time, temos jogadores que estão começando a amadurecer, como o nosso maior jogador, na minha humilde opinião, como poleiro que fui. O Neymar, para mim, está entre os 5 maiores jogadores que o Brasil já teve na história dele. E ele amadureceu muito e ainda é um grande comandante do nosso país. Então, a você, Neymar, e a todos vocês, esses craques do Flamengo que vão entrar muito bem, que entraram muito bem, ao Pedro, centroavante, que ele faça muitos gols e que a gente consiga se tornar campeão. O que é uma fraqueza muscular? Uma fraqueza muscular é muito difícil, Fernando. Uma pergunta tão fácil, né? Uma pergunta tão difícil. Porque para examinar uma pessoa com fraqueza muscular é difícil, Fernando. Né? Online, nem pensar. Online, telemedicina, eu não vou nem entrar em detalhes. Mas é muito difícil, por quê? Porque você precisa ter um contexto, né? Saber o fenótipo dessas pessoas, o que essas pessoas fazem durante o dia, né? Como é que elas estavam um pouco tempo atrás, se elas praticavam esportes ou não, porque a mesma força muscular de um indivíduo é completamente diferente de outra força muscular de outro indivíduo, Fernando, naturalmente. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer o seguinte diagnóstico. Qual é a força muscular desta pessoa que está se queixando que perdeu essa força muscular? E isso tem que ser com calma, tem que ser examinando. Existe uma tabela de 0 a 5. Por exemplo, quem tem força muscular 0 ou quem tem força muscular 1, por exemplo, você consegue ver uma contração muscular, mas essa pessoa é incapaz de vencer a gravidade, por exemplo, ou ocasionar um movimento. Então, é possível, sim, a gente classificar as diferentes paresias, Fernando. Elas vão de 0 a 5, né? As pessoas com nível muscular acima de 3 são as pessoas que são aptas, por exemplo, a andarem, né? São aptas a andar e são aptas, muitas vezes, até de praticar esportes, né? Mas por que é importante? Além de classificar as fraquezas musculares, é muito importante saber de onde elas vêm. E hoje, por incrível que pareça, telespectadores,
eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha humilde opinião, só a minha humilde opinião, a maior causa de fraqueza muscular hoje das pessoas que aparecem aqui na clínica, e quero crer, posso falar por já ter vivido lá nos Estados Unidos, em Nova York, no norte da França, em Paris e no sul da França, eu vou dizer a mesma resposta, que é a principal causa de faiblesse musculaire, the weakness, a principal causa de fraqueza muscular, como aqui no Brasil, por incrível que pareça, Fernando, é a tristeza. Tristeza? Tristeza. Falta de vontade. Esse último ano, por exemplo, eu costumo Então a fraqueza muscular começa aqui na cabeça, na emoção. Na emoção, né? Esse ano, Fernando, eu costumo vir à clínica, ou eu venho caminhando, ou eu venho de bicicleta, porque eu estou apenas a 3, 4 quilômetros da minha residência. E eu fico observando as pessoas caminhando na rua, fico observando as pessoas entrando nos estabelecimentos, nos restaurantes, bares do caminho, fico observando que as pessoas estão conversando. Puxa vida, os brasileiros não estão alegres como eles poderiam estar. Os brasileiros poderiam estar muito mais felizes. Repito, morar no Brasil é um prêmio que Deus deu para nós, além da vida. É assim que eu penso. E eu vejo que nós estamos passando por um momento, talvez a própria mídia, eu já conversei com o Fernando em outras lives sobre isso, em off, talvez a própria mídia no geral, poxa vida, é duro você acordar um dia, Fernando, e passar um dia inteiro, quem gosta de ficar ouvindo notícia o dia inteiro, você acordar um dia e ficar ouvindo notícia ruim o dia inteiro. Como é que você vai se animar para fazer alguma coisa boa? Né? Por isso que eu sempre insisto com a mídia. Eu sei que o Fernando é um grande jornalista, por isso que eu gosto de falar isso para ele. Pô, a mídia tem que contar notícia boa. Tem coisa acontecendo boa aí a cada minuto, em algum lugar do planeta, em todas as cidades, em todos os países, tem coisa boa acontecendo. Então, tá certo, as pessoas que trabalham com a mídia me dizem, olha, Beni, isso não vem de jornal. E eu entendo isso, mas nós temos que fazer alguma coisa, sabe, Fernando? Você, como jornalista, a gente tem que fazer e noticiar coisas que sirvam de orgulho para a espécie humana, para o indivíduo. Eu tenho orgulho de estar vivo, eu tenho orgulho de participar dessa vida, e um dos grandes ouvidos é o prazer, e um dos grandes motivos é, por exemplo, conhecer esse menino, por exemplo, o Andrezinho, com todas as dificuldades que ele tem, com os problemas físicos que ele tem, por exemplo, o homem que ele é, por exemplo, é uma notícia boa. Ou pegar algum artista de televisão famoso, né, que dá recorde, que dá Ibope, e falar alguma qualidade inata, né? Elogiar ele de verdade, né? Sem ciúmes, sem fofoca. Né? Fofocar não me parece que está escrito na Bíblia que a fofoca não é bem vista, né? Independente da religião, não é uma qualidade boa do ser humano. Mas vamos voltar para a fraqueza muscular. Esquecendo essa parte psicológica, tem gente, Fernando, para terminar a parte psicológica, tem gente que, mesmo nesse dia maravilhoso que foi hoje, tem gente que não quer levantar da cama, Fernando. Não quer levantar da casa para tomar banho. Não quer levantar da cama nem para tomar café. Não quer começar um novo dia. Pô, alguém tem que dar uma estimulada nesse cara, porque a vida é maravilhosa. Pois não. Então, o recado que o Dr. Ben está passando, independente da situação, que você que está nos vendo e ouvindo, independente da situação, né? Porque tem pessoas que estão felizes nesse momento e tem pessoas que estão tristes. E a gente está pegando aqui o exemplo daquela pessoa que está triste. É uma das principais causas que começam a ter a fraqueza muscular. É isso que eu estou entendendo aqui. Então, essa questão de reanimar, de buscar forças no fundo da alma, no fundo do coração, para ele reviver, para ele ressuscitar, é o começo do processo da cura, então, doutor Ben?
Alô? Deu uma travadinha. Você está vendo e nos ouvindo? Oi, doutor. Está me vendo e ouvindo? Voltamos. Vamos ficar felizes de novo. Vamos lá, aí, tá vendo? Problema a gente tem, né? Então, o importante é estar animado. Vamos em frente. Você estava falando muito bem, Fernando, sobre tem pessoas que estão felizes nesse momento, tem pessoas que estão tristes nesse momento, e aí você me pediu a palavra, os olhos, e você quer complementar? Senão eu vou falar um pouquinho de doença, assim, bem ligeiramente. O recado que o senhor deu até agora, independente do problema que a pessoa está sofrendo, né? Porque quem está feliz. Nós estamos falando aqui para quem está triste, para quem está com problemas. O importante é ter esse resgate da autoestima, esse resgate da ânima, né? De animar a alma novamente para começar a ter o processo da cura. Sabe, Fernando e telespectadores, eu tenho uma secretária há 40 anos. Vou fazer uma homenagem para ela, para responder isso agora para o Fernando. Ela se chama Roseli. Pois essa semana, acho que essa semaninha aí que passou, um dia eu liguei para a Roseli e a resposta dela responde essa pergunta legal do Fernando. E eu liguei, sabe, Roseli, eu tenho a mania de dizer para a Roseli que eu tenho um dia de sorte na semana, que meu dia de sorte é terça-feira. E a segunda-feira passada, se não me engano, foi uma segunda-feira que começou duro. Já no primeiro telefonema, aliás, tem um ditado que diz que ninguém ganha na loteria e morre a mãe no mesmo dia. Quer dizer assim, um dia que começa bom, o dia é bom o dia inteiro, o dia que no primeiro telefonema você já tem uma notícia maravilhosa, você liga para todo mundo, tudo que tiver pendente você tem que resolver, porque esse é teu dia, né? Então eu falei para a Roseli, poxa, hoje não foi um dia bom para mim. E sabe o que ela me respondeu, telespectadores, a Roseli? Falou, Beni, só de você estar aí, com essa força, né? Com essa alegria, trabalhando, já é um dia maravilhoso. A Roseli me deu um tapa na cara de pelica, né? A Roseli acabou me respondendo aquilo que eu respondi a minha vida inteira para as pessoas que procuraram a Escola Paulista de Medicina, por exemplo. Eu precisei da Roseli porque eu mesmo me esqueci que todo dia é bom. Foi um momento que eu esqueci. Não é pecado a gente errar, gente. Não é pecado. A gente não pode ficar triste porque errou. Quem é que não erra, né? Todas as pessoas erram e erram milhares de vezes durante uma vida inteira, né? Mas isso não deve mexer com o principal, o nosso motor, né? O nosso motor, Fernando. E o maior motivo, por exemplo, agora viria uma pergunta se eu fosse entrevistador para mim mesmo. E, doutor, e qual é o maior motor? Qual é o motor para te dar alegria, para você já acordar assim, desse jeito? Não é o álcool, viu? Qual que é o combustível? Qual que é o combustível? É você ter realmente essa noção de que construir um universo como Deus fez é uma coisa extraordinária. Então, eu tiro o chapéu para o nosso Criador. E de estar participando dessa vida, de poder estar aqui, por exemplo, agora, falando com o Fernando, falando com tanta gente de Maringá. Nós estamos falando com um dos melhores jornalistas do nosso país, pelo que eu vim a saber depois. Comecei a conhecer mais o Fernando Betete, das ações que ele teve na vida. Então, esse conhecimento, essa fé em Deus, eu acho obrigatória. Eu acho obrigatória para a gente realmente aproveitar aquilo que foi criado. Fernando, o que adianta eu comprar um barco, né? Por isso que existe essa expressão que o melhor barco é andar no barco do amigo, né? Mas o que adianta eu comprar um barco se eu não andar, se eu não usar o barco? O que adianta eu comprar uma camisa bonita se eu não vestir essa camisa bonita? O que adianta eu estar vivo se eu não aproveitar a vida, telespectador, desculpe? É a mesma coisa. É o simples ato de aproveitar aquilo que a gente tem. O que a gente tem de mais precioso é a vida e com fé em Deus. Eu acho que esse é o melhor motor que guia a minha vida. Doutor, então, só para ser um pouquinho mais objetivo, eu vou colocar algumas perguntas aqui.
A Claudine está falando, estou muito fraca, principalmente muscular. A Antonieta, ela fala o seguinte, eu sinto muita dor no corpo agora, até ansiedade, dor e fraqueza demais, né? Muito mais agora do que antes. O Adilson, acho que sofro desse mal, minha disposição é precária, tenho ainda dores no ciático muito desconfortáveis. E a última aqui, Vandecir, pergunte ao doutor como o portador de síndrome pós-poliomielite deve fazer com relação à fraqueza muscular. Muitas pessoas aí se queixando da fraqueza muscular. Eu vou falar primeiro, Fernando, sobre o paciente de pós-pólio. A pós-poliomielite, eu tive a honra de participar da fundação da Sociedade Brasileira de Pós-Pólio, junto com o professor Dr. Acarito Souza Puri de Oliveira, alguns anos atrás, e essa sociedade é conhecida no mundo inteiro, e hoje, para você, paciente de pós-pólio, hoje, por exemplo, eu tenho uma paciente aqui que nós estamos trabalhando com ela, que é a Maria Amélia, muito conhecida na Sociedade Brasileira de Pós-Poliomielite. Hoje, com trabalho físico, você pode melhorar muito a sua qualidade, paciente de pós-pólio. Você pode melhorar o seu dia a dia e, inclusive, o seu prazer de viver praticando atividade física e praticando o esporte que você consiga fazer. Essa é a resposta para você. Para os outros 3 que estão com fraqueza e dor ao mesmo tempo, né? Mialgia é o nome que, em medicina acadêmica, se dá para dor muscular. Quem tem fraqueza muscular e mialgia tem que pensar fora da cabeça, que eu e o Fernando só ficamos falando da cabeça, porque a principal causa é um momento psicológico do mundo, né? Então, agora nós temos que falar um pouco de doença. Se a gente tem, além da fraqueza da mialgia, que muitas vezes vem junto, a gente tem que achar alguma patologia neuromuscular sensulato, por exemplo, ver se não é portador de uma miopatia inflamatória, como pode ser uma miosite viral, por exemplo. Os vírus podem dar uma miosite, uma inflamação muscular, por exemplo. Pouca gente sabe que, às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Por exemplo, às vezes, quando a gente está muito resfriado, quantas vezes eu recebi pacientes muito resfriados, né? Que se queixam de dor muscular, que a pior coisa que acontecia deles não era o nariz estar escorrendo, não era a febre, era a própria dor muscular. Então, as miosites podem ser virais, mas elas podem ser de outra natureza. Podem ser autoimunes, como a polimiosite, a dermatopolimiosite, a poliarterite nodosa, todas as doenças autoimunes da literatura. Lúpus eritematoso, artrite reumatoide, esclerodermia, poliarterite nodosa, todas, espondilite anquilosante, todas as doenças, lúpus eritematoso sistêmico, todas as doenças autoimunes cursam comprometendo o músculo esquelético. Todas essas pessoas podem melhorar melhorando os seus músculos. O músculo é o motor da vida, do mesmo jeito que eu falei, que Deus e a vida deveriam ser o nosso motor para a nossa alegria. Então, o motor da nossa vida tem relação, é o nosso músculo. Quanto mais músculo, mais aptos nós estamos para praticar exercícios, para vencer os obstáculos do dia a dia e para ser feliz. Então, aí já precisa procurar algum diagnóstico, né? Pode ser uma miastenia graves, se a pessoa começa a ter fraqueza muscular só no final do dia, no final da tarde, né? Que lugar, que músculos que estão comprometidos, se são só os membros inferiores ou os membros superiores, quando que começou essa fraqueza muscular, se ela veio desde o nascimento, pode ser uma miopatia congênita, se ela veio depois da adolescência, pode ser, mesmo assim, uma miopatia hereditária, então a gente tem que pesquisar as diversas síndromes que cursam, comprometendo o músculo esquelético, entenderam? E é importante, sim, a gente fazer diagnóstico, mas hoje em dia, telespectador, com todo o respeito a aos conselhos de medicina do nosso Brasil e do mundo inteiro, a gente não pode ficar só pensando em diagnóstico. Eu sou uma pessoa que só pensa em tratamento, viu? É lógico que eu gosto, é academicamente extremamente correto, fazer, olha, a senhora tem isso, isso e aquilo, eu te proponho a fazer isso, isso e isso. Bárbaro. Isso é trabalhar com amor, com prazer. Agora, não pode só ficar no diagnóstico. A hora que você diagnostica, tem que ter cuidado para falar com o doente, como você vai dar a notícia de que doença que ela tenha, né? Ninguém pode dar uma doença, um câncer, um
sarcoma, por exemplo, muito grave, falar, olha, dona Alice, a senhora está com baita de um sarcoma no corpo inteiro, a senhora tem 6 meses de vida. Você matou ela agora. Sim. Cuidado ao passar a imagem. Matou ela e matou a família inteira, né? Sim. Que está junto com ela. Então, calma. O diagnóstico faz parte da medicina acadêmica, mas nós temos que passar no tratamento. O médico de vocês deu um diagnóstico? Doutor, como é que o senhor vai me tratar? O que o senhor vai fazer? Quais são as propostas que o senhor tem para me dar? Me dá um caminho para mim fazer. Porque senão, de que adianta fazer diagnóstico? Doutor Beni. Pois não. Eu tive o prazer de conhecer sua clínica e a sua equipe aí em São Paulo, que eu fiquei maravilhado, né? Extremamente surpreso, no bom sentido, de toda a sua estrutura. E o que eu percebi é o seguinte: as pessoas chegam até a sua clínica depois de terem passado, né, por vários outros especialistas e, infelizmente, desenganados. Então, como é que você reage, doutor Beni, recebendo esses pacientes e dando um novo ânimo para eles, né? Porque a tua clínica é repleta de desafios, né? De pacientes realmente que precisam de todo um cuidado especial. Ontem vieram 2, Fernando. Ontem vieram 2 senhoras, uma com esclerose lateral amiotrófica, uma doença que tem tratamento, dá para se viver bem, com qualidade de vida, não é um tratamento, não é um diagnóstico de morte, absolutamente, e ela chegou na cadeira de rodas. E a outra teve uma cirurgia, infelizmente, mal feita, então ela estava na cadeira de rodas por iatrogenia, a gente chama academicamente, né? Por uma falha médica, e todo mundo fala, todo médico. O dia que vocês me apresentarem um médico que nunca errou, é porque esse médico não existe, tá? Então, faz parte da gente errar na vida, vou repetir milhares de vezes. Essas 2 velhas, por que eu estou falando isso, Fernando? Porque essas 2 idosas, né? Falar velhinhas, depois elas vão bater em mim. Essas 2 idosas, não é maravilhoso, gente? As 2 saíram da porta da clínica até aqui a entrada, nós temos mais ou menos, pelo menos 500 metros até as piscinas e as academias, pelo menos. Elas saíram da clínica, elas andaram das academias até a porta da nossa clínica, elas voltaram a pé para casa, com tudo bem encaminhadinho, mostrando para elas o projeto que a gente ia fazer de tratamento para elas. Elas vão voltar, elas não moram aqui em São Paulo, elas têm que organizar a vida, fazer a mala, se prepararem para fazer uma viagem até São Paulo, onde elas permanecerão aqui, por exemplo, no caso da Daniela, ela vai ficar aqui uma semana, no caso da outra senhora, ela vai ficar 10 dias aqui, onde eu acho que é o suficiente para a gente já fazer o que a gente tem que fazer, ou entregar um tratamento digno, sincero, e que elas possam melhorar de vida, Fernando. Ontem eu tive essa experiência que me deixa muito, muito, muito feliz. Então é importante, quando você estava falando que vai fazer uma consulta, que tem que ter o diagnóstico, tal, academicamente, né? E até para a relação médico-paciente, isso já é um protocolo normal. Mas nesse caso, né, doutor, de patologia que é muito abstrato, que depende muito dessa relação médico-paciente, ter uma segunda, às vezes uma terceira opinião, que eu sei que sempre o senhor acaba recebendo aí, né? Não deu certo lá, não deu certo aqui, não deu certo lá, e acaba vindo no Dr. Beni. Então, ter essa conversa com um médico de confiança é extremamente importante para o sucesso do tratamento, né? Fundamental. E olha, para todos vocês, meus colegas, é muito elegante e é muito ético. O que eu faço? Eu pego imediatamente o telefone, ligo para a paciente que procurou a gente, falo com o colega que estava tratando desta paciente, para que ele me dê informações de médico para médico, me conte um pouco da história dela, porque ele vai me ajudar, entendeu, Fernando? Então, a gente tem que aprender a pegar o telefone e ligar. Hoje em dia está uma mania que eu não entendo, Fernando, como está essa medicina de hoje. O médico não quer pegar no telefone para ligar para o doente, o médico não quer pegar telefone para falar com o colega, ele quer passar tudo por escrito. Quando a gente passa por escrito, não dá para sentir o que você está falando. Eu não consigo sentir nada quando eu recebo uma mensagem por escrito. Eu prefiro a vida presencial.
E, repito, o homem é um ser social. A pior coisa, por exemplo, que poderia acontecer para mim é alguém querer me prender ou me isolar, por qualquer motivo que seja, porque eu gosto de viver, eu acho que o que vale é a gente realmente se comunicar socialmente. E os médicos precisam conversar entre si do ponto de vista ético, né? Então, doutor Márcio, por favor, como é que foi a sua experiência? O que não deu certo? E aqui, Fernando, a gente é a última. Eu posso dizer com tranquilidade para vocês, no Brasil, no nosso país, posso dizer, porque vem de todos os estados do país, né? Eu posso dizer que a gente é a última esperança. A maior parte dos pacientes que a gente recebe, infelizmente, não são os pacientes mais fáceis, que são esses que estão tristes, né? Aí é muito fácil. Eu tenho 19 belos psicoterapeutas aqui, que eu tenho o maior orgulho, né? Ângelo Monesi, que eu destaco, nem todos, mas eles são todos maravilhosos. A Eveli Abdala também é maravilhosa, a esposa do Ângelo Monesi, a Sandra. Eu adoro todos eles. E eles me ajudam facilmente, às vezes eu não tenho que fazer nada. Eu só vou orientar alguma atividade físicazinha na piscina. Então, esses que a causa é a tristeza, são muito mais fáceis da gente lidar. Os mais difíceis, né, são os que têm realmente uma doença neurodegenerativa. Mas, diagnóstico, sim, Fernando. Agora, vamos falar, se você me permitir, vamos falar o que não. Prognóstico. Aí eu vou ficar bravo. Eu sou escorpião. E meu ascendente também é escorpião. Eu sou um baita escorpião. E eu fico bravo. Eu não posso ouvir falar médico dando prognóstico. Meu Deus do céu. Por que não? Porque a única pessoa que pode dar prognóstico para alguém é Deus. É verdade. Pô, meu Deus do céu, eu já atendi tanta gente que um colega meu, infelizmente, falou para a família que essa criança não ia viver mais que 2, 3 anos, né? Casos de atrofia muscular espinhal do tipo 2, por exemplo, casos de atrofia muscular espinhal do tipo 1, doença de Werner Hoffmann. Doença de Werner Hoffmann, que horror! Ele vai lá no Google, vai na literatura, morte em menos de 1 ano. Meu Deus! E não era Werner Hoffmann. Foi feita a biópsia muscular, né? As coisas não são matemáticas na medicina, sabe, Fernando? Sim. Respira. Calma, respira. Precisa ter paciência. É uma coisa muito grave mexer com a vida de uma pessoa, né? Para ser médico, precisa ter responsabilidade. E ele tem que ter esse respeito de verdade pelo paciente para poder oferecer o melhor para ele. Então, prognóstico, não. Médico não está autorizado a dar prognóstico nenhum. A pessoa pode vir a falhar. Aliás, todo mundo morre, viu? Eu vou explicar. É verdade. Isso é triste, viu, Fernando? Mas eu não sei se a alma morre, por exemplo. Na minha religião, as pessoas que me orientam religiosamente dizem que a alma é eterna. Então, e eu vou dizer para você uma coisa linda grega, Fernando, se me permitir. E tomara que vocês estejam gravando, porque isso não é minhas palavras. Isso eu preciso lembrar. Lembrei, graças a Deus. Graças a Deus, lembrei. O nome desse filósofo extraordinário se chama Epicuro. Vou dizer 2 frases que Epicuro... Chegavam para o Epicuro, Fernando e telespectador, dizendo assim: poxa, professor, como é que o senhor pode dizer assim que o senhor não tem medo de morrer? Como é que o senhor pode dizer que a morte não vale nada? Como é que o senhor pode dizer isso? E ele respondia: 2 frases para vocês. Eu vou mostrar em 2 frases que a gente não deve se preocupar com a morte. Deixa a morte para ela quando ela chegar, telespectador. Agora está na hora de viver e torcer para o Brasil! Caramba! E quais são essas 2 frases? Primeira. Quais? Eu não devo me preocupar nunca com nada e com a morte. Porque quando nós estamos vivos, a morte não existe. E quando a morte existe, somos nós que não estamos vivos. Então, nós não temos nada o que fazer com a morte. Deu para entender? Tem sentido. Eu vou repetir o Epicuro. As pessoas que eram
da doutrina de Epicuro chamam-se epicuristas, tanto na história grega como na mitologia grega. Vou repetir. Quando a morte existe, nós não estamos vivos. E quando nós estamos vivos, a morte não existe. Então, por que motivo eu vou me preocupar com a morte? Deixa a gente se preocupar com a morte depois que aquilo acontecer. Por enquanto, vamos aproveitar a vida, vamos esquecer essa tristeza que eu falei no começo do programa e vamos aproveitar cada minuto da nossa vida, porque cada minuto da nossa vida é muito valioso. Eu falei, nós estamos com os não, né? Que mais que não, Fernando? Você tem alguma ideia para me dar um gatilho? Não, tem mais perguntas aqui, vamos responder as perguntas. Olha, você que está perguntando aqui como se consultar, como conhecer o Dr. Beni, tem aqui no Saiba Mais, aqui embaixo, tá? Tem os dados aí da clínica do Dr. Beni. Dr. Beni, a Ana está perguntando o seguinte: existem muitas doenças emocionais associadas a patologias que refletem no físico das pessoas. A fibromialgia é um exemplo desse tipo de doenças emocional, de origem emocional? Como chama essa moça? Desculpa, Fernando. Ana Fábia. Ana Fábia, se você soubesse, Ana Fábia, um paper que eu escrevi, paper no exterior é mais difícil de publicar. Nesse paper no exterior, eu questionei até esse diagnóstico de fibromialgia. No meio de fibromialgia, Ana Flávia, existem tantas coisas, por exemplo, uma fibromialgia pode ser só uma miosite viral, uma fibromialgia pode ser só um problema hormonal da mulher, uma fibromialgia pode ser um aborrecimento com um filho, por exemplo. Então, tudo eles cadastram como fibromialgia. Eu repito, e daí? Eu quero ver tratar com a fibromialgia, entendeu? Eu estou sempre mais preocupado em tratar da sua fibromialgia. Mas fibromialgia é um síndrome, e só por ser um síndrome, Ana Flávia, já não é uma entidade nosológica específica. Por exemplo, tuberculose é uma doença causada pelo bacilo de Koch, pela anatomia patológica, que a base da medicina não é a genética e não é a televisão, e não é o Google. O Google não se aprende medicina no Google de jeito nenhum. A base na medicina é a anatomia patológica, né? Então, uma entidade nosológica como a tuberculose, ela tem uma causa, um agente etiológico, assim por diante. A fibromialgia, por ser uma síndrome, é porque ela tem várias causas. Tudo que é sindrômico, Ana Flávia, é porque ela pode acontecer em diversas circunstâncias. Não sei se eu te respondi. Se você quiser passar aqui, Ana Flávia, eu vou te dizer o seguinte: quantos anos tem a Ana Flávia? Pode ser dito isso? Dependendo da idade. Ana Fábia, responde aí, Ana Fábia. Vamos ver se ela responde aqui. Ana Fábia, perdão, Ana Fábia, eu falei Ana Flávia, perdão. Tem outra aqui, vamos ver se ela respondeu, eu te falo. A Rita está perguntando o seguinte: tenho miastenia grave e polimerização muscular. Fico sem andar às vezes. Então, a miastenia é uma grave neuromuscular que pode ser grave, né, Fernanda? Ela não é grave sempre. A grande maioria das vezes ela é tranquilamente tratada se a gente for inteligente, né? Não se trata a miastenia só com corticoide, não se trata a miastenia só com drogas que atuam diretamente na placa motora. Miastenia geralmente é uma doença mais frequente no sexo feminino e que se manifesta geralmente no final do dia. E a mulher vem e fala assim: doutor Beni, eu acordo bem, tá tudo legal, mas vai passando o dia, chega no final do dia, eu não consigo levantar a mão. A miastenia, então, tem que ser tratada do ponto de vista psíquico e físico, né? Ela tem polimerização muscular também, ela fica sem andar. O que é isso? Polimerização muscular. Ali o médico foi mal. Ele deu um nome para ela que nem existe em medicina. Eu não sei o que é isso que você está falando, Ana Fábia. Ela tem paralisia. É paralisia que ela quer dizer? Ela fica sem andar, ela é paralítica. Ela fica paralítica. Primeiro, o nome dela é Rita, miastenia grave, o senhor já respondeu. Aí ela falou: polimerização muscular, fica sem andar às vezes. Então, eu quero crer que a senhora fique paralítica às vezes, né?
Então, para isso, qual é o plano ouro da senhora? Ir no neurologista, que faça um exame neurológico bem feito. Quero lhe dizer, só para a senhora saber o que é um exame, não pode durar, a primeira consulta não pode durar menos que 1 hora e meia. Né? Então, tem que fazer exames de reflexos, exame de força muscular, exame de tônus, e também tem que conversar com a senhora bastante, saber como que está a sua vida nesse momento, como que está a sua família, seus familiares, as coisas que estão dando certo para a senhora, as coisas que estão dando errado. Eu preciso saber quem é a senhora. Isso é uma medicina bem feita, uma medicina humanista, e aí nós vamos resolver seu caso de miastenia. Resposta legal para vocês duas, acho que foram duas. Miastenia tem tratamento. E dá para viver muito bem, sem corticoide, sem mestinon, sem o que quer que a indústria farmacêutica queira empurrar para vocês. A gente trabalha com inteligência neuromuscular. A gente não trabalha com indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é importante? Lógico que ela é importante. Ela é importante em várias situações da medicina. Mas é que nós devemos ser escravos dessa indústria farmacêutica. A gente tem muita coisa para fazer como médico, ensinar as pessoas, e essa é uma bela maneira de se tratar essas mesmas pessoas a ter uma vida melhor. Uma miastênica pode sim melhorar e chegar praticamente àquilo que a gente chama de cura. E na minha experiência, Ana Fábia, eu e o Acari temos um setor de escola de medicina, se chama Setor de Patologia Neuromuscular, onde lá foram cadastrados mais de 1 milhão de pessoas, Ana Fábia. Nós tínhamos um setor só de miastenia, um magnífico professor Dr. Marcelo Ames, nosso aluno, baita neurologista, que tem um excelente resultado em pacientes miastênicas. Não desista da vida por uma miastenia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Miastenia tem jeito. Tá. Doutor Beni, para concluir aqui, nosso tempo está chegando no final, eu vou fazer aqui algumas perguntas, o senhor tenta resumir tudo aí, né? A Isabel perguntou se a fibromialgia pode ter origem de intoxicação alimentar ou alergia alimentar, né? Então, a fibromialgia também pode ter essa causa. E tem uma pergunta aqui interessante, Dr. Beni, Alzheimer tem cura? Minha irmã, com 57 anos, iniciou Alzheimer aos 54, ou seja, ela já tem 3 anos com Alzheimer. Está perguntando se teria um tratamento alternativo. Não, tem tratamento e não é nada alternativo no Alzheimer. Hoje em dia a gente sabe, o meu pai, infelizmente, faleceu de Alzheimer e eu não tinha essa competência que hoje Deus proporcionou à nossa clínica, à nossa equipe, mas você pode trabalhar com o paciente com Alzheimer para recuperar cognitivamente ele, através de jogos, através de protocolos bem legais que mantêm ele, pelo menos, contactuando com a família, ficando menos agressivo. Tem muita coisa para fazer com Alzheimer. Quanto à alergia, a menina que perguntou da alergia, causar fibromialgia, menina, a gente é o que a gente come, como dizem os nutricionistas e os nutrólogos, né? Pode tudo, amor, mas para isso precisa uma anamnese. A anamnese significa o médico, eu sei, vocês duas, eu sei que os médicos falam pouco hoje com seus doentes, mas está errado, né? Eles tinham que primeiro conversar com vocês, isso chama anamnese. Conversando bem com o paciente, Fernando, a gente consegue resolver 90% dos problemas que a gente aparece para a gente. Bom, e você tem 1 minuto agora para responder a última pergunta que eu sei que você gosta. A Jurema está perguntando como evitar a sarcopenia, que também tem a ver com fraqueza muscular, não é isso? Jurema, levanta daí, Jurema. Eu combinei com os telespectadores do Fernando Betete, 7 horas da manhã, é hora de levantar para ir fazer exercício, levantar peso. Jurema, se você não gosta, não me interessa. Reclama com Deus. Deus fez assim. Vai fazer esporte, vai nadar, vai andar, vai correr, vai trabalhar, meu amor. Vai viver, Jurema, pô. Vai viver.
Conversei aqui com o Dr. Beni, tem muita gente perguntando de onde é a clínica dele, eu vou deixar aqui no Saiba Mais. O Dr. Beni atende presencialmente esse tipo de patologia, né, que tem a ver com o sistema nervoso central, sistema locomotor, né, toda essa movimentação. Não tem que ser somente na câmera, não. Tem que pegar, tem que apalpar, tem que fazer exercício. Então, ele atende presencialmente, uma clínica belíssima, muito bem estruturada, na capital paulista, em São Paulo, com uma equipe multidisciplinar de primeiríssimo nível. Eu não vou falar aqui os pacientes que ele tem e que ele trabalha, porque não faz parte aqui do nosso objetivo, mas eu estive lá durante um dia e vi a complexidade e toda a tecnologia, muito mais do que tecnologia, né? É muito mais o tato humano, mas sim, tem a tecnologia envolvida para poder potencializar todo o tratamento lá. Doutor Beni, a sua mensagem final aí para as pessoas que estão um pouquinho tristes. Vou repetir, Fernando. Primeiro, vou agradecer você de novo e espero você, vamos combinar, gostaria de vê-lo novamente para a gente passar um pouco de energia boa logo no começo do ano. Passando o carnaval, Fernando, vamos repetir uma live para dar um empurrão. Começar o ano bem, começar o ano bem. E a minha mensagem final são duas palavras. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Vamos ser hexacampeão! Viva o Brasil! Esse é o Dr. Beni, com sol ou com chuva, é esse ânimo, e acredito que também, não só por toda a sabedoria que ele acumulou, né? Quantos anos de medicina, Dr. Beni? Então, vou completar agora no começo do ano 50 anos, porque eu entrei na Santa Casa, eu tinha só 16 para 17 anos de idade, então agora eu vou completar meio século de patologia muscular e uns 30 anos de neurologia. Dr. Beni vai completar o jubileu de ouro, né? Então, além de toda essa bagagem do saber médico, né, que está em constante aprendizado, isso que é a grande diferença do Dr. Beni, em constante aprendizado, né? Isso é importantíssimo nesse mundo que nós vivemos hoje, que a cada dia parece que surge uma doença nova, né? Mas é esse ânimo, né? Ânimo vem de alma, né? De ânima, né? Ou seja, quando você chega lá, não importa o problema que você tenha, porque eu estive lá e eu posso falar, né? As pessoas, mesmo em cadeira de rodas, limitadas, ele chega, o ânimo vai lá em cima e isso acaba refletindo no processo de cura. Para terminar, né, Fernando? A gente não consegue levantar uma pessoa da cadeira de rodas sem humor, né? Sem alegria, né? É o mínimo que vocês podem desejar da gente aqui em São Paulo. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos, você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela sua audiência. Gostou dessa live? Compartilhe. Tem alguma pessoa doente na sua família, no seu círculo de amizades? Compartilhe essa live aqui. Todos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.